E aí galera, beleza? Alguém sabe onde eu tô voando? Eu tô aqui, pessoal, aqui no Lagoa Santa. Na verdade, eu tô aqui próximo ao tiro de guerra, né? No canal aqui. A gente vai dar um giro até ali próximo do supermercado ali. E depois a gente vai voltar e vai pegar essa regiãozinha aqui do Lagoa Santa aqui, Santo Agostinho. Beleza, pessoal? Você que não é inscrito, inscreva no canal aí e ative o sininho de notificação para você receber novos vídeos do canal aí. E compartilhe aí, pessoal, com a galera aí, para mostrar aí um pouquinho de Valadares aí, como é que é durante a noite aqui nessa região aqui do Lagoa Santa aqui, beleza? Eu vou fazer um contorno e depois eu volto mostrando para vocês. Aqui do lado aqui tá a Unimed no hospital e do lado ali o Correio Diniz, a pracinha aqui, a rotatória aqui da 7 de setembro. E a Vale também, né, pessoal? A Vale tá aqui embaixo aqui. Então a gente vai fazer um giro aqui e retornar lá pro Lagoa lá e filmar um pouco daqueles barzinhos lá, que são os points de Valadares durante a noite, né? Que o pessoal gosta de sair para distrair um pouco aí, beleza? Vou mostrar para vocês aí, beleza? Então fica aí no canal aí, pra vocês não perderem um vídeo aí, beleza? Vamos que vamos aí.